O que a gente acredita em relação ao pós-pandemia é que, primeiro, não tem uma data para terminar, né? A recuperação ela vai ser gradual. Primeiro, a volta para os escritórios físicos ela deve acontecer em etapas. Então, eu tenho conversado com muitas empresas e o plano delas é, uma vez que acabe o distanciamento social, é que as pessoas voltem paulatinamente aos seus escritórios e não todos de uma vez, né? É, uma segunda avaliação que eu acho importante fazer é que todo mundo está achando que tudo vai ser muito diferente, que as pessoas vão ser diferentes, mas eu tenho visto aí a opinião de cientistas comportamentais e eles têm dito que é muito comum que as pessoas retornem aos seus hábitos antigos muito rapidamente. Isso é natural do ser humano, né? É claro que a gente espera algumas mudanças de comportamento, mas nem tudo vai ser completamente diferente, tá? O que a gente está esperando aí de comportamentos, né, diferentes de antes da pandemia, um deles é que essas pessoas que estão tendo uma primeira experiência de compra online ou que estão, né, trabalhando com meios digitais por uma primeira vez, que elas acabem, né, tendo uma boa experiência agora, que elas acabem continuando a fazer essas compras online, não em todas as ocasiões, obviamente, elas devem voltar às lojas físicas, mas também compor aí com uma tendência das pessoas usarem mais os canais digitais do que antes, né? Em relação à economia, a gente espera que o retorno, né, ao consumo normal que a gente tinha antes, ele vai demorar um pouco mais, né, porque a crise do coronavírus pode passar, mas a crise econômica deve durar um pouquinho mais de tempo. Então essa volta ao consumo, ela deve ser um pouco mais lenta do que a volta aos escritórios e a volta, a reabertura das lojas, né? Tem alguns segmentos que vão ser mais impactados aí no pós-pandemia, por exemplo, o segmento de turismo, ele deve ser mais lenta a sua recuperação, porque as pessoas, mesmo passada a crise, ainda vão estar um pouco inseguras em relação a fazer viagens. Eu acho que muitas das reuniões que aconteciam presencialmente, especialmente entre uma localização e outra, há uma tendência natural que se mantenha, na maior parte dos casos, as reuniões remotas e só quando necessário reuniões efetivamente presenciais, né? Os segmentos que estão ligados ao digital, eu acho que eles têm uma tendência importante aí de aceleração, né? Vamos pensar que os consumidores que estão tendo uma primeira experiência agora de compra online, ou mesmo as marcas que estão começando a se aventurar no meio digital, né, até para poder viabilizar e continuar vendendo nesse momento de pandemia, que eles vão aí continuar ligados a isso, né? Em relação aos negócios, né, mesmo as marcas que são puramente negócios físicos, como elas tiveram que buscar soluções agora para fazer suas vendas online, elas devem ter pelo menos como um backup ou como uma alternativa, continuar tendo um canal digital e eventualmente até investir mais nesses canais digitais para futuras eventualidades ou até para ter mais um canal de vendas, né? Eu acho que um outro segmento que vai ter um impacto importante é o segmento de educação. É natural que ele vai ter um desenvolvimento muito maior e mais rápido nesse momento, e as pessoas vão cada vez mais se acostumar no modelo de educação à distância. Então, esse é um segmento que já vinha, um movimento que já vinha acontecendo para esse segmento, né? As pessoas cada vez mais estavam procurando já soluções de educação à distância, e isso deve ter uma aceleração importante aí no nosso mercado. Agora,
como é que a gente pode se preparar para o pós-pandemia? Eu diria que essa preparação deve começar agora. Primeiro porque, enquanto as pessoas ainda estão, né, com essa opção quase que única de fazer as compras online, é muito importante que a experiência do consumidor seja levada em consideração em primeiro lugar. Porque essas pessoas, tendo uma boa experiência, elas vão voltar, né, a comprar desse estabelecimento e podem, consequentemente, serem fidelizadas aí e continuar comprando após a crise. Então, eu acho que é muito importante prezar aí pela qualidade, né, do seu atendimento, das entregas e do pós-venda, para poder surfar uma onda que vem aí no futuro pós-pandemia. Uma outra coisa que eu acho importante ressaltar, e eu vi o Sundar Pichai, que é o CEO do Alphabet, falando sobre isso, é uma questão que toda crise ela acaba trazendo alguns empreendedores e algumas ideias novas para o mercado. Então, existe uma tendência aí de uma aceleração de inovação nas empresas, nos negócios, que a gente não veria se não fosse em função da crise. Então, as perspectivas no curto, talvez médio prazo, elas são ainda moderadas, né? A gente tem que olhar com muita cautela e fazer um trabalho acima da média para poder continuar garantindo aí a sobrevivência dos negócios e, mais no longo prazo, eu acho que as expectativas são bastante positivas, especialmente para o mercado digital.